Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Olá a todos com a paz de Cristo, obrigado. Você sempre aqui comigo, sempre curtindo, sempre compartilhando. Eu agradeço muito, tá bom? Sou muito grato a todos vocês. Lembrando que daqui a pouco nós teremos aqui a Débora, hein? A mãe da Débora e a doutora Taniele, que é advogado dela. Hoje ela vai falar, nós vamos saber de tudo hoje sobre a Débora, a mulher do batom. É a primeira entrevista dela. Ela confiou no nosso canal e ela vai sim falar para a gente. Então, fica esperto aí, se inscreve no canal, que vai ser muito bacana essa entrevista aí com a mulher do batom, beleza? É assim que ficou conhecida, né? A mulher do batom. Vazou também aqui um áudio do Cid, mais um, né? Foi revelado agora há pouco um áudio do Mauro Cid. Vamos ver o que o Mauro Cid disse. Ainda o Bolsonaro ainda era presidente da República, né? E Mauro Cid vaza um áudio, então agora, não sei por que está vazando. Vazou um outro áudio também essa semana, dele e do Fábio, né? Vanguard, que esse áudio fez com que o Fábio, assessor de Bolsonaro, perdesse o emprego. E o Fábio, ele resolveu, é até importante falar sobre isso, que eu vi alguma coisa ele falando aí em algum local, que ele disse que não vai comentar sobre o caso. Perguntado se ele vai continuar apoiando Bolsonaro, ele disse que sim, e que não pretende responder a essa demissão que foi pedida pela Michelle e que não tinha, pessoal, nenhuma condição dele permanecer, né? Depois daquele áudio ridículo, falando que preferiu Lula ao invés da Michelle. Ah, é brincadeira, mas você fala isso brincando? Hã? Você fala isso? Pois é. Então, por que a gente não fala e ele teria que falar? Deu para entender? É. O cara que trabalha com o Bolsonaro falar uma barbaridade dessa? Tem coisas, pessoal, que não se fale nem brincando, né? Assim o ditado. Então, por isso que perdeu o emprego. Mas vamos ver aqui o áudio, o novo áudio. Vamos lá. Esse aqui é o áudio, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tô preocupado. Até com a minha segurança, eu sei que eu vou ser preso se o Lula voltar. Eu sei que eu vou ser preso sem ter culpa nenhuma, né? E ninguém vai segurar minha ordem, não vai. Porque eu vou seguir de modo obrigatório. Nem o exército, nem o exército. Agora o exército me segura, ele tá com o presidente, mas depois ninguém segura. Eu vou ser preso. Sair do Brasil ou fugir. Aqui, ó. Vamos lá. É a voz dele, né? É a voz dele. Então tá aí. Eu tô preocupado, ele disse. Até com a minha segurança. Que eu sei que vou ser preso se o Lula voltar. Eu sei que eu vou ser preso sem ter culpa nenhuma. E ninguém vai segurar a minha honra. Eu vou servir de bode expiatório. Nem o exército, agora o exército me segura porque está com Bolsonaro, está com o presidente. Então, aqui ele confirma, então, que no momento desse áudio, o Bolsonaro ainda era presidente, ó, porque ele diz ali, ó, agora o exército me segura porque está com o presidente. Ó, mas depois ninguém segura. Eu vou ser preso. Se eu não sair do Brasil, ou fugir, ou alguma coisa, eu vou ser preso. Tá aí, ó. Tá? Não tem data aqui, só tem um horário, que foi às 13h42, né? 13h42. Mas a voz realmente é dele. O Cid, né, que vazou alguns áudios,
Teve um outro áudio que falou que já estava tudo escrito lá, né? Que o Moraes faz aquilo que ele bem entender, não é assim? Ele falou sim, que já está tudo escrito, e etc, e etc, e etc, né? É exatamente isso. Então, meus queridos, quero dizer uma coisa para você. O que que o Cid quis dizer com isso, de ser bode expiatório, né? Com quem que o Cid estava conversando? Será que o Cid o tempo inteiro foi um falso profeta do lado de Bolsonaro? Você acha? Quem que levava tanta informação para o ministro Alexandre de Moraes? Às vezes eu fico me perguntando como que o Moraes sabia de tanta coisa. Parecia que estava sendo vigiado por alguém. Tem um ditado que diz, mais um, que se a gente soubesse aquilo que as pessoas falam da gente nas costas, teríamos muito pouco amigo, ou nenhum. Vocês já assistiram aquele filme que o cara lê o pensamento do outro? Já assistiram? Pois é, mais ou menos isso. Né? Interessante aquele filme, né? Foi, sumiu aquele filme, né? Eu não sei mais o nome dele, mas é interessante. Eu assisti um pedacinho dele, tem muitos anos. Então, esses áudios aí, se você voltar um pouquinho, você vai ver que a Michelle não gostava desse cidadão, do Cid. Enquanto que Bolsonaro falava que era um filho, a Michelle não gostava dele. E mandava Bolsonaro abrir o olho o tempo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que esse cara, ele fazia jogo duplo? Estava ali com o Bolsonaro o tempo todo, mas será que ele pulava cerca? Esse Fábio, que é o comunicador de Bolsonaro, será que ele sempre foi fiel ao Bolsonaro? E por que que Bolsonaro hoje diz que não coloca mais nenhum militar no governo? Ele disse isso. Ministros palacianos, ele chama, né? Bolsonaro chama assim. Eu não colocaria nenhum ministro palaciano mais militar. Nenhum. E para vice? Para vice ele não falou, mas acredito também que não. Depois da decepção do Mourão, né? Que o Mourão teve sim, né, pessoal? O Mourão teve ali a chance de mudar a história, né? Ele, um general, ele assumiu a presidência da República interinamente, mas assumiu, enquanto que Bolsonaro não estava no Brasil, estava para Orlando. Ele assumiu, eu não lembro o dia que ele assumiu, mas foi no finalzinho de dezembro. Vocês sabem que ele assumiu. Ele deu, e aí ele chamou, ele causou um alvoroço no Brasil. Eu falo que eu presenciei, pessoal. Ele chamou uma, 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 uma fala em cadeia nacional, que eu acho que foi no intervalo do Jornal Nacional, né? Foi. Aí o povo endoidou. Aí a direita pirou. Opa, Bolsonaro saiu, deixou o general e o general vai falar 8h30, sei lá que foi, né? E aí o general vai lá em cadeia nacional, rádio, televisão e o escambau. Hã? E aí lá no QG em Brasília, colocaram um telão, ninguém me falou, eu vi, porque eu estava lá, eu fui lá, eu cheguei lá, eram umas 6 horas da tarde e saí, eram umas, sei lá, 11 horas da noite, não lembro. Sei que eu fiquei algumas horas lá, porque eu fui lá conhecer, né? Eu fui lá conhecer como que era aquilo lá. E aí eu vi o discurso do general lá no QG, um telão, colocaram um telão. E todo mundo. E aí o Mourão vai e me chama e fala que o Brasil tinha um novo presidente e que era o Lula e não sei o que, papapá. Então o Mourão, ele teve a chance ali de falar, olha,
eu vou decretar. Não fez nada. Do jeito que o Bolsonaro deixou, ele continuou ali e não fez nada. Só fez aquele discurso dele lá e entregou o ouro. Foi isso que aconteceu? Foi sim. Foi exatamente isso. Então, por isso, eu acredito que Bolsonaro não quer mais nenhum ministro que seja militar. E o Bolsonaro, será que esperava o quê do Mourão? Porque nós sabemos que do meio para frente ali, os dois já não se batiam muito, né? Não se batia muito. Os dois ali já era, né? Não se batiam, né? Era meio um lá e outro cá. E aí, será que Bolsonaro esperava uma resistência maior do Mourão junto ao exército para poder conversar com a tropa? Bolsonaro deveria ter trocado o comandante do exército? Porque se o comandante do exército falou que não ia, deveria ter trocado. Mas acontece, pessoal, que o Bolsonaro foi traído também. O general segurou até os 48 do segundo tempo, né? Quando foi lá na reta final, que foi pra... ele falou não. E aí já não dava mais tempo. Já não dava mais tempo. Né? E aí, meu irmão? Então, o Bolsonaro disse também em entrevista aí que hoje ele está mais preparado. Né? Ele foi até perguntado, né, se ele chamaria o ministro de canalha de novo, né? Não foi? Foi perguntado, sim. Na UOL, né? Na UOL perguntaram ele lá. O senhor chamaria o ministro de canalha de novo? Ele disse que não, né? Não chamaria naquelas condições, né? O 7 de setembro, ali, né, uma multidão ali e tal. Então, não havia necessidade também, né, pessoal, de acirrar mais ali os nervos, né? Bolsonaro estava com a multidão ali, né? Esquecer esse ministro, né? Esquecer esse sujeito, né? Só falar dele também, ele se sente importante demais, né? Esquecer dele. Né? Eu tenho uma fala do Putin. Eu assisto muito seriado, né? Muita reportagem sobre esses caras, né? Teve que o Putin, todo mundo que se opõe contra ele, escorrega numa casca de banana e bate a cabeça, né? Teve a jornalista que ela foi assassinada lá na Rússia, né? Que falava mal dele, né? Do Putin. E aí ela foi morta. Aí perguntaram o Putin o que ele achava, né? Dessa jornalista que tinha sido morta, né? Aí ele disse assim: olha, sinceramente, ela era tão insignificante que nem vale a pena falar sobre ela. Pronto. Pronto. Às vezes você dá né, muita ênfase Moraes, não sei o quê, tá? Então, pessoal, eu acho que estão idolatrando demais esse sujeito, tá? As sanções estão chegando e vamos ver agora o que vai arrumar, né? Vamos ver o que ele vai arrumar agora contra os Estados Unidos. Vamos ver, as sanções estão chegando. E eu tô aqui só para ver, só de camarote. E você, acha que vai dar o quê? Diz para mim. 2 ou 3 semanas o Eduardo falou que vai acontecer. Longe ainda, né? Mas antes tarde que nunca, né? O Brasil se libertar de uma vez da pressão, desse medo que encontra aí, que se encontra os brasileiros. Curta, compartilha. Daqui a pouco a Débora vai estar aqui comigo, tá bom? Se inscreve no canal. Um abraço.